Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito quente, que é a diretriz de doença arterial coronariana ou síndrome coronariana crônica, que é o nome mais adequado, da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2024. E para isso eu trago aqui o Dr. Eduardo Lapa, nosso chefe editor master aqui do Cardio Papers. Fala, Lapa, beleza? Fala, Zé, tranquilo. Diretriz bem relevante, né? Lembrando que quando a gente estava cobrindo lá o Congresso Europeu, saíram 4 diretrizes e meia, né? Porque teve a de obesidade, que era menorzinha, um statement. E a de coronariopatia crônica foi uma das principais. Lembrando que em termos de coronariopatia crônica, a brasileira é bem antiga, tá para sair a nova, né? Mas ainda não saiu enquanto a gente está gravando esse podcast. E aí, a americana também estava bem defasada, saiu finalzinho do ano passado, né? A gente já comentou sobre ela. E a última europeia de 2019. Então, a gente teve 5 anos aí entre uma e outra, com muita novidade, principalmente na parte de tratamento, mas na parte de diagnóstico que a gente vai falar hoje também, mais relevante, tema bem importante. Por falar em diretriz, já que está saindo muita diretriz, fica difícil de acompanhar tudo isso, né, Lapa? Perfeito, Zé. Lembrando, né, cardio, felizmente, né, é das áreas de medicina que mais evolui, então toda hora saindo diretriz nacional e internacional, como eu disse, só no Congresso Europeu foram, 5, junto com as americanas, junto com as brasileiras, então você tem bem mais aí 10 diretrizes novas por ano, com facilidade, e muito artigo novo também, então pensando nisso, a gente faz a mega imersão ali, que é o Cardio Papers Experience, nosso evento ao vivo que acontece ali todo final de ano, já está indo para a 3ª edição, e onde a gente foca muito exatamente nisso. O que é que tem de novidade, de diretriz e de artigo que todo cardiologista, todo médico clínico, geriatra, enfim, clínico geral, médico da família e assim por diante, todo mundo que lida com o paciente cardiopata tem que saber tudo isso envelopado naquele formato Cardio Papers, com muito caso clínico, você vai estar respondendo lá, interagindo com a gente, o que é que você faria nesse caso se estivesse amanhã no seu consultório e tal. E vão ter 2 aulas específicas só de diretriz, mas óbvio, a gente vai comentar diretriz em praticamente todas as aulas. Então, inscrito ainda, a gente vai pedir para o pessoal colocar aqui o link. As vagas são limitadas, né? O evento é só ao vivo em São Paulo, dia 2 de novembro. Então, clica aí no link para você ver a programação completa e garantir sua vaga, porque está acabando. Boa, e lá vocês vão encontrar André Galego, Fernando Figuinha, Eduardo Lapa, todo mundo presencial, fora no network com a galera, né? Encontrar outras pessoas, né? Perfeito. Além de nós, fundadores, né? Você, Mastrocola, a equipe toda do Cardio Papers lá presente, discutindo casos, batendo papo, tirando dúvidas do pessoal. É massa, é um evento muito especial. Resenha. A gente espera todo mundo lá. Eu vou estar lá pedindo autógrafo pro Lapa, pro Figuinha e pro Galego. Vocês vão me encontrar fácil lá. Imagina. Bom, mas deixa de papo aí, vamos lá começar. Bora que bora. Então, pessoal, a gente teve essa diretriz nova, né? Como as outras diretrizes, eles acabam sugerindo uma abordagem por passo a passo para você não se confundir, porque coronária crônica tem tanta opção, tanto de diagnóstico, quanto de intervenção, quanto de tratamento, que a gente fica perdido, né? Às vezes você já vai começar com o CAT, às vezes você já vai começar com o exame funcional, e aí como que a gente vai fazer isso? Então, ela, como todas as últimas, começa num passo a passo, step by step. Então, a gente vai falar do primeiro passo, step 1, que a gente vai ter na avaliação clínica da DAC, né, dessa diretriz nova da ESC de 2024. Então, a história clínica e o diagnóstico diferencial. Então, o primeiro passo, eu vou colocar aqui a imagem para a gente para o pessoal do estúdio já me ilustrar aqui muito bem. Como vocês podem ver, eu fiz uma adaptaçãozinha, eu tirei um corte da diretriz. O primeiro passo, pessoal, é a gente tirar a história, fazer o exame físico, ver se essa dor torácica não tem outro diagnóstico diferencial e o mais importante é descartar um quadro instável, uma síndrome coronariana aguda. Então a gente vai começar primeiro a falar da história. E aí eu vou só puxar aqui para eu já começar, Lapa, e aí você puxa depois. Mas o que a gente tem que avaliar na anamnese? Então, a dor torácica do nosso paciente é angina mesmo, não é angina mesmo? Então é uma história clínica detalhada e... Então, a gente vai comentar como é que é a história, o exame físico, mas primeiro passo é aquela dor que ela é uma dor precordial, retroesternal, é uma dor que piora com o esforço, melhora com o repouso, melhora com o uso de nitrato, por exemplo. Tem algum sintoma associado, náusea, sudorese. E esse é o pacote inicial de perguntas que a gente faz em relação à anamnese. A gente vai entender isso melhor no passo seguinte, quando a gente vai pontuar a probabilidade pré-teste do nosso doente. Mas, além disso, também vamos perguntar os fatores de risco clássicos do nosso paciente. Hipertensão,
diabetes, dislipidemia, se ele tem uma história positiva para DAC na família, uma DAC precoce, então homens de primeiro grau abaixo dos 55 anos, então pai, irmão, por exemplo, ou sexo feminino abaixo dos 65 anos, então se a mãe teve um infarto aos 58, 60 anos, por exemplo, se o paciente tem doença renal crônica, se ele tem uma síndrome metabólica, e isso tudo é o básico que a gente vai ver, que eu sempre comento que é o pacote metabólico do nosso paciente. Se ele é tabagista também. Então, isso não dá para deixar de perguntar para o nosso paciente. Então, isso é o mais importante, mas nem sempre o paciente lê o livro, né, Lapa? Às vezes eles vão ter sintomas atípicos, como apenas falta de ar. É um paciente que vai ter uma dor epigástrica, por exemplo. Então, algumas situações são quadros atípicos, sintomas atípicos. E quem que é o paciente típico para ter sintoma atípico? Mulher, idoso, tá? Algumas pacientes diabéticos, por exemplo. Nas outras diretrizes também a gente comentava também de pacientes asiáticos, né, orientais, que às vezes têm um limiar de dor diferente. Então, esses pacientes podem ter sintomas atípicos, e a diretriz coloca isso como a dispneia sendo aquele equivalente anginoso que a gente vê às vezes também. Então, e tudo isso vai ter relação com o esforço também. Então, não é uma dispneia em repouso, não é uma dispneia que o paciente às vezes tem sintomas de congestão, por exemplo. É uma dispneia e às vezes a gente vai pensar nisso como um sintoma atípico. Lembrar, pessoal, só que os sintomas clássicos da que a gente tem, até a diretriz coloca isso, que de 10 a 25% dos pacientes vão ter os sintomas de melhora e de piora clássico. De 10 a 15% deles podem ter dispneia. 2/3 só deles vão ter uma angina atípica, não vai preencher 100% todos esses critérios que eu comentei. E a diretriz ela até coloca, até para a gente nem ficar diferindo muito entre uma angina atípica ou uma angina atípica, porque quando a gente vai olhar os estudos, não tem diferença nos desfechos cardiovasculares se ele tem um quadro muito típico ou se é um quadro atípico, né? Então, é muito mais importante a gente entender a anatomia, a carga aterosclerótica, se tem alguns critérios de alto risco que a gente vai comentar mais à frente, mas não vamos fazer essa diferenciação entre angina típica e atípica. A diretriz ela vai fazer um score de pontuação, mas isso a gente vai comentar mais adiante. E lembrar de ver se tem algum outro diagnóstico diferencial que caiba, né? Porque nem toda dor torácica é infarto, ou é uma angina, por exemplo, ou é uma doença coronariana. Às vezes é um paciente que tem uma dor musculoesquelética, por exemplo, é um paciente que está com refluxo. Então, por isso que esse momento inicial vale muito a pena a gente gastar com o nosso paciente para entender e esmiuçar melhor a história dele. Né, Lapa? Perfeito. Sem grandes novidades aqui nesse primeiro passo, né, como esperado. Eu acho que pontos relevantes aqui, só para a gente lembrar, né? Na parte de história, você já falou bem, né? A maioria dos pacientes não vai ter sintomas típicos, então não ficar esperando. Se você só está dando diagnóstico de coronariopatia naquele paciente com dor de livro, você está deixando passar a maioria dos casos, né? Então, você tem que ter um grau de sensibilidade alto, né? Qualquer dor torácica, qualquer desconforto ali, inclusive de espinéia, você tem que considerar coronariopatia se o paciente tiver um cortejo para tal. Primeiro ponto. Segundo ponto, lembrar que, assim como na síncope, na dor torácica é uma das situações na cardiologia que você mais tem que esmiuçar a queixa do paciente. Qual é o exame diagnóstico de escolha para diagnosticar a angina do paciente? Nenhum, é a história clínica, né? Do mesmo jeito que para você dizer que o paciente teve uma perda de consciência que é uma síncope, qual é o esquema de escolha? Você conversar bem com o paciente, categorizar bem de onde é que estão vindo as queixas dele, isso é bem importante. Outro ponto, em relação a exame físico, a gente sempre fala lá para os residentes, exame físico no paciente com coronariopatia crônica, normalmente ele vai vir normal. Ele vem alterado, geralmente ou comorbidades associadas, exemplo, está com pulso diminuindo inferior porque tem doença arterial periférica associada, muito comum. Ou é porque ele já complicou a coronariopatia, por exemplo, tem urgência jugular, B3, alguma coisa do tipo, porque já está com insuficiência cardíaca. Naquele paciente, que é a maioria, felizmente, que não está com insuficiência cardíaca ainda, etc, o exame físico é bem inespecífico. A grande importância do exame físico vai ser você descartar diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, estenose aórtica é importante, botou lá o estético focal aórtico, vem aquele soprão, né, de estenose aórtica, você já sabe, muito provavelmente aquela angina tem uma etiologia valvar. Terceiro ponto, o eletrocardiograma, que entra já nesse step 1, óbvio, né? Lembrar também, estou com paciente com a dor de livro, a gente sempre fala isso nos cursos, já caiu isso várias vezes no TEC, estou com paciente com dor de livro, angina clássica, está ali naqueles 10, 25%, né, que são a exceção, na verdade, e eu peguei o eletro está completamente normal. Faz sentido isso?
pode acontecer. A maioria dos pacientes com coronariopatia crônica, de fato, o eletro é inespecífico. É diferente de você pegar um paciente, por exemplo, com angina, soprão de estenose aórtica e vir um eletro normal. Estranho, né? Um eletro normal na estenose aórtica importante não está batendo. Na coronariopatia crônica pode acontecer com certa tranquilidade. Então, aqui, acho que sem grandes novidades, a diretriz de toda forma bota gráficos, esqueminhas lá, as diretrizes europeias são sempre muito bonitas, né? Então, elas dividem bem direitinho, colocam um quadro de quando pensar em dor anginosa, quando não pensar, mas assim, tem uma grande novidade, tá lá, se você pegar o Brown de 20 anos atrás, tinha tabela muito parecida, enfim, esse primeiro ponto eu acho que é bem tranquilo da gente passar. Boa, e eu vou chamar a atenção só pro como que a gente vai descartar um quadro instável, né? Porque também nem sempre o paciente ele vai apresentar aquela angina típica em repouso numa síndrome coronariana aguda. Então, óbvio, angina em repouso, uma angina que está durando mais do que 20, 30 minutos depois de um esforço, isso chama atenção, às vezes, de ser uma angina instável ou até uma síndrome coronariana aguda, assim, supra, como um infarto, por exemplo. Mas não é a única apresentação de angina instável. Então, só para a gente relembrar que, eventualmente, a gente pode ter uma angina em crescendo, que é um paciente que já tem uma angina, por exemplo, CCS1, e nos últimos 2 meses ela progrediu muito rápido para uma CCS3, CCS4. Então, vou traduzir. CCS é aquela escala canadense de angina. Então, a gente vai ter angina aos grandes esforços, moderados, pequenos e angina em repouso. 1, 2, 3 e 4. Então o paciente ele tinha uma angina aos grandes esforços e atualmente, em 2 meses, ela progrediu muito rápido para os pequenos ou em repouso. Ou um paciente que tem uma angina de início recente. E aí um detalhe que eu gosto de comentar que o Edu Lima, que é um grande professor nosso aí, contemporâneo seu, né, Lapa? O Edu Lima. Sim, Edu era, acho que 2, 3 anos na minha frente. Eu me lembro que um dos primeiros plantões que eu dei no R4, na UTI, acho que o primeiro plantão, ele estava lá de plantão. Edu Lima, para quem não conhece, ele já participou de um Cardiopay Experience do ano passado, é um dos coordenadores responsáveis do ambulatório de coronariopatia aqui do INCOR, e ele sempre comenta que toda angina teve algum início, porque em algum momento ela começou. Só que a questão da angina de início recente é uma angina que começou em, por exemplo, um CCS1 e ela progrediu muito rápido, então o paciente não tinha nada, diferente da angina em crescendo, e agora em 2 meses ele já está em CCS3, por exemplo. Então, uma angina que tem uma progressão muito rápida. Então, essas 3 formas de angina são importantes da gente lembrar: angina em repouso, angina em crescendo e angina de início recente. Tem diversas outras formas de apresentação de angina que não vale a pena comentar: angina pós-refeição, angina warm-up, mas, basicamente, para a gente relembrar as formas de apresentação de instabilidade de angina, de placa, por exemplo, a gente vai pensar nessas 3 aí. Acho que é isso, né, Lapa? Perfeito, acho que está bem coberto, Zé. Dos exames, acho que só vale a pena comentar, né? O básico, né? Que a gente vai ter, então, colesterol, total e frações. Então, para ver colesterol total, HDL, LDL, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, função renal, TSH, por exemplo, raio-x de tórax, se for o caso, para ver um diagnóstico diferencial, espirometria, eventualmente. E o que ele chama atenção aqui, que eu queria só comentar, que eu achei até meio estranho, já de cara ele já coloca um PCR ultrassensível como um 2B para você poder pedir, né? E até dá pra gente discutir isso depois no risco residual. E até fibrinogênio. Uhum. Então, coloca como 2B, né? Então, é possível de você fazer, não vai fazer de rotina, mas em casos mais individualizados dá para você lançar mão desses exames também. Fibrinogênio também não vi tanto sentido não, Zé. Também Acho não. que o PCR ultrassensível pode ajudar. Pode ajudar, né? Até porque a gente sabe que, além da coronariopatia, quando está com PCR retrossensível, está associado com pior prognóstico, de estudo Júpiter e tal, mas também o paciente pode ter alguma outra situação, por exemplo, reumatológica crônica, que aumenta o PCR e tal. Uma coisa que ele não bota na planilha, né, nas recomendações, mas que está no meio do texto, é que você poderia considerar dosar LPA nesses pacientes, né, lipoproteínazinha, tem podcast específico disso lá com a Elaine, ótimo, né, que você fez. E é um exame que cada vez mais tem ganhado evidência, até porque estão chegando as terapias, né, agora tem um bocado de estudo de fase 3 rolando com terapias que, de fato, reduzem de forma relevante a LPA. Então, acho que é um exame que vale, né, apesar das diretrizes da gente vir mais ali para pacientes que têm doença cardiovascular precoce, etc., mas é um exame que vale a pena você considerar, até porque tem que dosar uma vez só, né, é basicamente genético ele. Então, veio normal, é normal, veio alterado não tem que ficar acompanhando como a gente faz com o LDL. Acho que é um ponto relevante também. Show de bola. Então, pessoal, vamos para o nosso segundo passo. No Step 2, ele sugere, então, depois que a gente juntou a nossa avaliação clínica, a gente fazer a avaliação da probabilidade pré-teste de DAC que a gente tem aqui. Então, já está aqui na tela.
O que ele sugere, então? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro passo é a gente fazer essa avaliação, a gente vai ter um score para a gente fazer isso daí. Então, qual que é a definição da probabilidade pré-teste? Porque os exames que eu vou solicitar a partir daí, eles vão estar de acordo com a minha probabilidade. E também avaliar também se esse caso não é, entre aspas, assim, por exemplo, uma futilidade. Por exemplo, é um paciente que ele é demenciado, acamado, com uma expectativa de vida menor do que 1 ano. Então, será que valeria a pena eu investigar a DAC nesse paciente, eventualmente, se tem uma comorbidade muito grande, muito importante, limitante, mais do que a coronariopatia dele? Porque eu não vou agregar em sobrevida, talvez, para esse paciente. Então, ele coloca esse ponto aqui. E para pacientes que têm uma probabilidade pré-teste, que a gente vai comentar muito baixa, também não prosseguir a investigação, ele comenta. Então, vou dar o próximo passo aqui para a gente entender melhor o que ele coloca aqui. Nas outras diretrizes, a gente tinha algumas outras classificações, como, por exemplo, a classificação de Diamond-Forster, que, inclusive, na última diretriz de 2020 foi modificada. E tudo isso foi por conta dos estudos epidemiológicos, que a gente acabou vendo que a prevalência de DAC na população era menor do que nos estudos, né, atualmente, menor do que nos estudos anteriores. E os novos scores de diagnóstico contemplam essa probabilidade pré-teste mais baixa. Porque, por exemplo, na diretriz de DAC antes de 2020, que agora não me recordo de quando foi, da ESC, um indivíduo de 60 anos, 65 anos, tabagista, sexo masculino, dor típica, ele tinha uma probabilidade de pré-teste maior do que 60%, 70% eventualmente. Nessa diretriz, não. Quando ele pega e reajusta para os padrões atuais de epidemiologia de doença coronariana, vocês podem ver ali que o paciente que vai ter a maior probabilidade de pré-teste, é esse do canto inferior direito em amarelinho, vai estar em torno aí de 39%, 45%. Então, existe essa tendência da gente reajustar o score diagnóstico. Então, o legal dessa diretriz lá, porque eu achei, é que você vai pontuando, né? Não fica aquela coisa meio solta. Ah, eu acho que essa angina para mim é típica, outro... Não, aqui é angina atípica. Não, aqui ele vai ter um esquema de pontuação. Eu achei isso bem mais legal. Então, ele acaba ficando de uma forma muito mais objetiva. Do que eu acho que vale a pena, antes da gente entrar nos detalhes, o que ele considera aí, como vocês podem ver no modelo? Os sintomas, né? Então, a localização, os sintomas que acabam agravando ou melhorando, coloca a dispneia também, os fatores de risco e o que é importante, ele coloca a idade, porque a gente sabe que a probabilidade de DAC ela aumenta conforme a idade vai progredindo, o sexo, a gente sabe que homens têm um maior risco de DAC obstrutiva comparando com mulheres da mesma faixa etária, dos sintomas que a gente tinha comentado, e aí ele vai pontuar de 0 a 3 nos sintomas de angina, ou, tá? Ou, não é E, é ou, de 0 a 2 nos sintomas de dispneia, como vocês podem ver. E os fatores de risco, que logo depois que a gente soma a pontuação do quadro clínico, a gente vai partir dos fatores de risco. E são bem aqueles que a gente comentou, então, hipertensão, dislipidemia, diabetes, histórico familiar de DAC, precoce, e cada um deles vai somar um ponto. Então, de 0 a 5 pontos também nos antecedentes, eu achei isso aqui bem legal. E aí a gente vai jogar ali na probabilidade e vai definir se ela é muito baixa, se ela é baixa ou se ela é uma probabilidade intermediária. O que você achou dessa nova abordagem aí mais objetiva, Lapa? Achei interessante, quando a gente estava fazendo esses dias, um dos casos, lembrando uma aula no Experience só sobre diretrizes internacionais e uma só sobre diretrizes nacionais. E nas diretrizes internacionais, a gente estava botando um caso de coronariopatia, se eu não me engano, era um senhor de 50 e poucos anos com dor típica e tal. E é engraçado, eu coloquei esse slide lá. Quando você vai para esse score aqui, né? Não me lembro quantos fatores, mas se eu não me engano, deu 11 ou foi 16% a probabilidade de pré-teste desse cara de 50 e muitos anos com dor típica e algum fator de risco. Se fosse no esquema antigo, por exemplo, Diamond-Forster, né, que cai ainda na prova do TEC e tal, era 93% de probabilidade de pré-teste. Então, assim, a diferença é bem grande mesmo, né? E o que ele fala é isso, por que a probabilidade de pré-teste mudou tanto, né? Se a gente comparar o Diamond-Forster, que é um score ali de 70, 80, né? Se você for pensar, estatina não existia naquela época, a hipertensão era muito pior controlada, né? Até os esquemas, maltratada, até os esquemas mesmo de screening populacional, a população de forma geral, né, tem muito mais acesso à saúde em 2024 do que em 1970, né?
Então, de fato, os estudos atuais mostram que na hora que você usa esses scores mais antigos, eles jogam muito para cima, e aí, obviamente, como a gente vai ver depois, a cascata de investigação depende muito da probabilidade pré-teste. Se você joga muito para cima essa probabilidade pré-teste, você pede muito mais exame do que o necessário, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto relevante. Segundo ponto, é bem fácil de usar ali, né? Não tem que ficar elocubrando muita coisa, não. Você vê rapidamente se acostumando ali. Você abre, deixa salvo no celular a tabela, checa lá um paciente que está lá no ambulatório, você que é clínico, que está no posto de saúde, qualquer coisa do tipo, você vê lá quanto é que é o resultado de forma objetiva, tranquilo. Acho que é interessante essa mudança que eles sugerem por causa dessa questão de não superestimar a probabilidade. E é legal que a gente tem na pontuação, como vocês conseguem ver depois, vou pedir só para voltar aqui rapidinho, lá no canto inferior, então ele fica lá, por exemplo, vamos colocar aqui um indivíduo do sexo masculino, de 60 anos, né? Ele tem 3 colunas ali na última barrinha. Então, 0 ou 1 pontos, 2 ou 3 pontos, 4 ou 5 pontos. E aí a gente juntando tudo, né? Os sintomas, os fatores de risco, né? E aí a gente vai ter essa pontuação. E com base nessa pontuação, né, Lapa, a gente vai partir para o próximo ponto ainda, que é, aqui como vocês conseguem ver, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar outros achados adicionais que vão aumentar ainda mais a minha probabilidade de pré-teste. Então, é o que a gente sempre fala no consultório. Pô, dá uma olhadinha no eletro, vê se já não tem uma área inativa, uma Q patológica no eletro daquele paciente, ou uma inversão de onda T, alguma coisa assim. Lembrando que a maioria dos eletros nos pacientes com DAC, como o Lapa falou, são normais, né? Ou pelo menos 50% deles, até isso pode ser normal. Ou é um paciente que já chegou para você com um teste ergométrico alterado, ou um paciente que tem uma disfunção ventricular, ou uma alteração segmentar, né? Que são poucas coisas que vão dar alteração segmentar no ecocardiograma. Teve um histórico já de arritmia ventricular, tem doença arterial periférica, e aqui eu puxo um gancho. Teve um estudo do JAMA, se eu não me engano, já faz um tempo, que dentre os fatores de risco, um dos que mais aumenta a sua probabilidade de pré-teste de TDAC é a doença arterial periférica. Porque se o paciente ele tem aterosclerose em algum outro sítio, muito provavelmente ele já tem no coração, né? É uma doença sistêmica. E se por um acaso você fez uma tomo de tórax e na tomo já tem cálcio na topografia de coronária, né? Aquele laudo que a gente sempre pega ali, bem comum, né? Calcificação coronariana. Às vezes ele até põe como importante. Então, tudo isso vai aumentando ainda mais a probabilidade de pré-teste. Não vai ter uma pontuação, mas isso vai aumentando, né? Pô, o cara já tem uma alteração segmentar no eco, já tem calcificação na coronária, na tomografia de tórax, tem uma doença arterial periférica com claudicação. Pô, esse cara tem DAC até que se prove o contrário, né? Muito provavelmente. Isso eu achei bem legal. E ele tem um negócio novo aí na diretriz, né? Zé. Diga. Eu acho que esse ponto é importante. E aí o pessoal pode ficar perguntando, não, é para que, pô, vamos no jeitão, né? Conversei com o paciente, a dor me convenceu, tá? Vou investigar como coronariopatia. A gente sabe que isso não funciona tão bem, né? Principalmente, lógico, você está falando com um hiperespecialista que faz ambulatório de coronário do INCOL, né? Provavelmente a pessoa não vai seguir tanto, né, esses scores na letra fria, né? Porque a pessoa já tem muita experiência e tal. Mas tem um estudo do New England, mais antigo, eu não me lembro qual é o ano, em que eles pegavam pacientes que iam para CAT eletivo lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, 60% dos pacientes tinham CAT sem lesões obstrutivas, né? Caramba. Quer dizer que não tinha angina? A gente vai discutir isso depois ali no segundo episódio, né? Pode ser sim angina ainda de causa microvascular e tal. Mas o fato é que o pessoal pedia muito CAT, por exemplo, desnecessário. Na hora que você vai colocando números, tornando mais objetivo, probabilidade de pré-teste, etc., fica mais fácil de todo mundo falar a mesma língua. Esse segundo ponto que você mostrou aí, Zé, fatores que aumentam a probabilidade de pré-teste, mais uma vez, ele não coloca bonitinho, né? A probabilidade de pré-teste tem calculado em 14%, mas o paciente tem doença arterial periférica, aumentou para quanto? Ele não coloca isso tão bonitinho, não tem uma tabela para isso, mas obviamente vai aumentar, e como a gente vai ver logo mais, né, no passo 3, isso vai ter repercussão em como você vai manejar esse paciente. Então, acho que esse segundo ponto aí é relevante. E o terceiro ponto, você subiu aí a bola, né, para a gente comentar, provavelmente a primeira diretriz que coloca o uso de escoricálcio em paciente sintomático, né? A gente sempre fala, isso já caiu inúmeras vezes na prova de título de cardiologia, a gente sempre fala, olha, quando ele pedir na prova de título de cardiologia escoricálcio, o que é que ele está querendo escutar? Ele quer escutar que é um paciente assintomático que vem para check-up no seu consultório, que tem risco cardiovascular intermediário e que você está em dúvida se vai começar a estatina ou não, porque
por vários motivos você pode estar convencido que vai começar a estatina e talvez nem vá mudar tanto aí a conduta nesse caso. Mas se você está em dúvida, etc., pode ajudar bastante o score cálcio, porque se vier zero, você fica tranquilo de segurar a estatina. Se vier alterado, você fica bem mais favorável de começá-la. Mas aí ele fala um negócio interessante, né? Você está ali com um paciente que tem, a gente vai falar depois, mas numa probabilidade pré-teste ali entre 5% e 15%, você poderia lançar a mão de um score cálcio, porque a partir do resultado dele, você poderia diminuir ou aumentar a probabilidade pré-teste. Ele coloca ali o gráfico, né? Como é que você interpretaria e tal. Então, que eu lembro, eu acho que a primeira diretriz coloca aí um papel de score cálcio na avaliação do paciente com dor torácica crônica a esclarecer. Interessante isso. Não, muito interessante, porque é um exame que está ganhando muito espaço, né? E ele tem o valor do zero, né? Que é muito bom do score de cálcio, né? Só tem aquelas ressalvas, né? Para pacientes mais novos, né? Então acaba, geralmente, o paciente mais novo não tem tempo de formar cálcio na placa. Então é só uma ressalva isso, Perfeito. Porque aí a gente pode ter um score de cálcio zero e o paciente tem placa mole, né? Não é uma placa calcificada. Isso vai calcificando conforme a idade. Então, assim, só tem um pouco também de crítica no sentido de, pô, é um cara com score de cálcio de zero, com, sei lá, 42 anos, por exemplo. Beleza, mas a angina é muito típica. Isso aqui também talvez não tenha aquele baita poder, né, para descartar. Mas se você pega um paciente já mais velho, 60 e poucos anos, que já tem um score de cálcio maior do que 100, esse daí já vai ganhar estatina, por exemplo, esse já aumenta mais a probabilidade de pré-teste dele também. Mas a diretriz coloca ali, como vocês conseguem ver, um gráficozinho que você consegue fazer ali quase que uma batalha naval ali. Você acha na abscissa, na ordenada, vê quanto que deu o score de cálcio do paciente, você já vai reclassificar ele. Lembrando que é muito bom para a gente poder descartar, né, deixar abaixo de 5%, vindo um score de cálcio baixo. Então ele coloca como 2A, também acho que foi a primeira diretriz que eu vi. Então agora temos uma outra utilidade aí pro score de cálcio aí, além de reclassificá-lo no risco da parte de dislipidemia. Lembrando, né, Zé, que quem for fazer prova de título, quem é aluno da gente for fazer prova de título esse ano, obviamente essa diretriz não cai, então coloca lá o que a gente ensina no curso. E de todo jeito, né, isso aí é a recomendação de uma diretriz, né, tá longe ainda de ser aquele consenso que todo mundo recomenda, né. Essa mudança eu não me animei tanto, não. A gente vai comentar melhor aí das outras mudanças que viram, que eu acho que são mais interessantes que essa. Até porque a disponibilidade de angiotomo e score de cálcio aqui no Brasil é diferente lá da Europa, né? E muitas vezes aqui no Brasil também a gente tem um pouco de dificuldade para, pelo menos eu, na minha prática clínica, de você vai pedir só o score de cálcio, ele já fala assim, olha, o score de cálcio o convênio não cobre, ele só cobre com angiotomo de coronária. Aí você já faz angiotomo de coronária e já faz score de cálcio. Então já acaba entrando tudo meio junto, né? Às vezes não é custo efetivo ainda aqui no Brasil, apesar de ser uma parte só do exame, não tem que fazer contraste, é um exame mais rápido, né? Não precisa controlar a frequência. Mas enfim, acho que é só uma ressalva aí da minha prática clínica que eu vejo um pouco também. Bom, Show. A gente até pode discutir isso daí, não sei se a gente pode pegar, por exemplo, um caso aí, citar alguma coisa aí lá, para dar um exemplo, assim, como que a gente acaba utilizando esses scores aí de risco. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um paciente do sexo masculino, 60 anos, né, uma dor típica, né, aos esforços, então ele pontua totalmente ali naquele score de risco que a gente botou de pontuação. Tem 2 fatores de risco, ele é hipertenso e tabagista, né, e aí se a gente for jogar ali na probabilidade, deve acabar indo numa probabilidade mais para moderada ali. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir pedir os exames para definir melhor, né. Não vai precisar, por exemplo, ir para um CAT de cara. A gente vai comentar mais adiante quando que a gente vai pedir, mas aí a gente pode pedir um exame não invasivo, por exemplo. Deve ter um paciente que vai ficar até 50%, ele pode pedir uma angiotomo de coronária, por exemplo. Ou, um exemplo mais tranquilo ainda, a gente pega uma jovem de 32 anos, sem fator de risco, com um quadro de dor que não é típica. Então você vai jogar na probabilidade pré-teste, vai dar muito baixa, por exemplo. Essa é uma paciente também, você não vai pedir uma cintilografia, isso vai te guiando a não desperdiçar recurso ou não pedir um exame redundante, né? Que aí, por exemplo, o próximo caso que eu vou sugerir, um paciente que, 55 anos, dor super típica, tem vários fatores de risco que acaba ficando, por exemplo, uma probabilidade de pré-teste intermediária e a gente
pediu, já tem um eco com alteração segmentar, um teste ergométrico alterado já subiu muito a probabilidade de pré-teste dele, é intermediária para alta. Pô, esse cara você não vai pedir, por exemplo, um teste ergométrico ou alguma coisa para descartar. Não, ele já provavelmente tem. Você já vai ter que fazer um exame até para confirmar e avaliar o risco dele em relação a isso. Então, ele nos guia muito bem. Se é um paciente de muito baixo risco, eu vou pedir um exame para descartar. Uma probabilidade intermediária, eu vou pedir para confirmar. Um paciente com uma probabilidade muito alta, eu já vou pedir o exame, muito provavelmente ele tem DAC, eu vou querer estratificar o risco de morte desse paciente. Então, esses exames, eles ajudam a gente a rule out, rule in, né? Então, descartar, confirmar, ou o cara que eu já tenho muita certeza que ele tem DAC, é prognosticar esse paciente. Será que esse paciente tem um risco aumentado de desfecho no futuro? E aí, com base nisso, o exame me dá muita informação, e por isso que coronária acho que é o assunto preferido que eu tenho aqui para falar no consultório, com certeza. Mas acho que é isso, né, chefe? Eu acho, Zé, que Perfeito. Eu acho que o grande ponto e mais uma vez, né, aqui a gente certamente tem estudante de medicina, residente de clínica, etc., o pessoal vendo aqui o videocast, e que muitas vezes pode ficar com aquela dúvida, beleza, calculei, peguei essa tabela que vocês mostraram da diretriz, calculei a probabilidade de pré-teste, deu 7%, 15%, 20%, o que seja. O que é que eu faço com esse número? E aí, para a gente dar essa resposta e ficar uma coisa bem prática, né, com esse número eu vou fazer tal coisa, vou pedir tal exame, ou o que seja, aí vem a questão do passo 3, que a gente vai comentar na sequência, né? Se a gente para ali no passo 2 isoladamente, pode ser que o raciocínio fique meio aéreo, né? Não ancore ali o que é que eu tenho que fazer. Mas a gente vai comentar agora na sequência, né, Zé, o passo 3, e aí eu acho que fica muito claro. A diretriz eu acho que é bem feliz nisso, porque ela vai estratificar o paciente em várias faixas de risco diferentes, e ela propõe de forma muito clara opções para cada faixa de risco dessa. Então não fica aquela coisa, se vira nos 30, tem esses 7 tipos de exame que você pode pedir, escolhe aí, né? Não, ele coloca bem direitinho lá e a gente vai comentar na sequência. Então, vamos colocar aqui de novo nos slides, pessoal. Então, para quem estiver vendo a gente aqui, vou já dar uma adiantada, eu passo 3, e aí a gente tem as probabilidades, e com base na probabilidade a gente vai ter os exames que vai pedir. Isso não é novidade dessa diretriz, na outra de 2020 já tinha, só que era até na de revascularização também já tinha, mas assim, eram coisas que na minha cabeça, que por mais que eu fiz minha subespecialidade de coronária, era uma coisa que ficava meio abstrata, porque ele ficava um monte de cor ali, ficava meio bagunçado, e você não entendia se você pedia, não pedia, se pedia para roll-in, pedia para o quê. Então aqui, como vocês conseguem ver, fica melhor, fica uma coisa mais objetiva. Então ele divide em muita alta probabilidade, probabilidade intermediária de 15% a 50%, baixa de 5 a 15% e muito baixa. E ele coloca quais exames que você pode pedir ou sugere pedir em cada extrato da probabilidade pré-teste. E isso ajuda a gente a se guiar muito bem para pedir o melhor exame. Porque uma coisa que a gente vê muito no consultório do SUS, né, de hospital referência, vem o paciente com uma dor super típica, que podia já ir de cara para o CAT, por exemplo. A gente vai comentar na próxima parte quando que a gente já pede, por exemplo, de cara. E aí ele vai pedir um teste ergométrico. Beleza, o teste veio positivo e de alto risco. Ele já poderia ir para o CAT de novo, mas aí pede uma cintila, a cintila vem alterada. E aí ele cai pra gente na consulta do hospital com serviço de hemodinâmica, para avaliar o que a gente vai fazer. Pô, esse cara já podia ter ido pro CAT, às vezes, até de cara. Não precisava ter feito um ergométrico, não precisava ter feito uma cintilo. Então, a gente perde tempo para fazer o diagnóstico adequado do paciente, gasta dinheiro do SUS. Nisso, o paciente, às vezes, fica perdido aí. Até passar com você, já chegou um ano, tá nessa saga aí. Então, essa tabelinha é muito legal pra gente ter. Mas a gente vai falar dessa tabelinha melhor daqui a pouquinho, né, Lapa? Perfeito. Eu acho que só para complementar, Zé, você falou esse exemplo do cara que poderia ir para cá direto, que felizmente é exceção cada vez mais, né, com as terapias que a gente tem, etc. Mas eu acho que até mais comum é o contrário, né, aquele paciente que tem uma probabilidade de pré-teste super baixa, que muitas vezes, como a gente vai ver na discussão aqui, você poderia ter deixado quieto, não vou pedir nada, e o pessoal começa a pedir 1 milhão de exames, encarecendo, né, o processo, enquanto que você via que claramente aquele paciente ali você podia só etc, né? Mas, primeiro, eu acho que uma novidade aí dessa diretriz é que ele estratifica direitinho ali as camadas, porque se a gente for para as diretrizes mais antigas, e a gente no curso, que ainda cai na prova de título, por exemplo, ele bota lá probabilidade de pré-teste
grosseiramente, menor do que 10% é baixa, acima de 90% é alta, entre 10 e 90 é intermediária. Aí você fica com um intermediário gigantesco, que não faz muito sentido. Óbvio que o paciente que tem uma probabilidade de pré-teste de 11% é muito diferente de um cara que tem 80% de probabilidade de pré-teste, né? Então aí eu acho que é um primeiro ponto bem feliz, né, que ele vai colocando, e obviamente isso daí é uma classificação didática, não é perfeita e tal, mas acho que é interessante, ele bota ali muito baixo, abaixo de 5%. Isso a gente está falando daquela tabelinha, né, da probabilidade de pré-teste que a gente falou no passo 2 agora há pouco. Baixa probabilidade entre 5 e 15, moderada 15 a 50, alta 50 a 85, muito alta, acima de 35%. E como vocês veem na figura, para cada degrau desse existem estratégias diferentes, estratégias das quais, né, essa daí a gente vai reservar para o resto do episódio, que fica lá disponível para os nossos alunos do curso de atualização. A gente sempre faz isso, né? Todo podcast semanal a gente tem uma primeira parte que é gratuita aqui no YouTube para você ver, etc. E tem a parte, né, mais apetitosa que fica ali para os nossos alunos. Então a gente vai comentar linha por linha dessa o que a diretriz recomenda e o que é que a gente faz na prática da gente, porque querendo ou não, a diretriz é aquele guia geral, mas não é para ser uma mar, né? Então a gente vai comentar isso bem direitinho e, mais ainda, aí tem várias opções, como vocês veem, ecoestresse, cintilo, angiotomo, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, quando é que você pode preferir um, quando é que você pode preferir outro, a gente vai comentar tudo isso na segunda parte do episódio, e lembrar, né, Zé, como a diretriz é muito grande, a gente nem tentou resumi-la numa tacada só, vai ter um segundo episódio onde a gente vai focar muito, tanto na parte de tratamento do paciente que já está diagnosticado, quanto na parte de angina, né, sem lesões obstrutivas, isquemia sem lesões obstrutivas, ANOCA, INOCA, que são temas bem relevantes, tem muita novidade também aí. Outra parte muito feliz dessa diretriz, ele coloca de forma bem didática como abordar esses pacientes. Maravilha. Então, pessoal, para vocês já esperarem o que a gente vai ver na segunda parte desse episódio ainda, a gente vai explicar todos os exames, como o Lapa bem comentou agora para vocês, e a gente ainda vai também dar uma pincelada aí num tema que é super polêmico, que a galera sempre pergunta, né? Devo investigar ou não devo investigar doença arterial coronariana em pacientes assintomáticos, né? Sempre tem essa dúvida, isso aí é um assunto bem polêmico. A gente vê alguns colegas fazendo na prática privada isso, mas será que isso tem evidência, não tem, é custo efetivo, não tem? O que a diretriz fala? E ela tem um tópico sobre isso, hein? Mas ela vai falar, a gente vai falar sobre isso, mas na nossa segunda parte da aula, que vai ser para os nossos alunos do curso de consultório. Lapa, obrigado aí pelo papo até agora. Galera, a gente se vê no nosso curso de consultório, onde a gente vai continuar esmiuçando ainda mais dessa parte do diagnóstico aí na investigação do paciente com doença coronariana crônica ou síndrome coronariana crônica. Eu fico por aqui. Lapa, brigadão. E a gente continua. Valeu, Zé. Aí. E só lembrando, pessoal, quem estiver assistindo aqui, tá o link de novo para o Cardio Papers Experience, dia 2 de novembro. Vemos lá só presencial, não tem online. Só presencial lá em São Paulo, um dia inteiro de muita atualização. Se você quer ver a programação, clica aqui no link que vai estar na descrição e você consegue ver aula por aula, quem é que vai estar discutindo, que temas, mas é o que você precisa saber de maiores novidades da cardiologia aí nesse último ano. É isso. Maravilha. E a gente vai falar de DAC também lá, hein, galera? Assunto que não dá para ficar fora do consultório. Valeu, galera. Um abraço.